Você já percebeu que hoje existe uma contradição que ninguém quer admitir? Por que há tantos cristãos que declaram "eu confio em Deus", mas vivem com crises de ansiedade, medo do futuro, noites sem dormir e o coração sempre acelerado? Por que repetimos versículos como João 14:1? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Mas na prática, vivemos exatamente o contrário? E aqui surge a pergunta que incomoda muita gente. Será que o problema está na vida? Ou está no nosso tipo de fé? Hoje em dia, todo mundo fala sobre ansiedade, depressão, crises emocionais. Mas quase ninguém fala sobre a ansiedade espiritual. Aquela que nasce quando você acredita em Deus, mas secretamente duvida se Ele realmente vai agir por você. Será que é por isso que tantos vivem em conflito interno? Será que estamos vivendo uma fé que proclamamos com a boca, mas não sustentamos com o coração? Você já sentiu isso? Já orou, acreditou, declarou, mas mesmo assim a inquietação voltou? Já se pegou dizendo para outras pessoas: Deus está no controle, enquanto dentro de você algo dizia: mas será que Ele está mesmo? E o mais intrigante é que isso não é novidade. Os discípulos também passaram por isso. Eles andaram com Jesus, viram milagres, ouviram a voz dele, mas bastou Jesus falar que iria partir, que o coração deles entrou em pânico. E é nesse momento de caos emocional que Jesus solta uma das frases mais fortes da Bíblia: não se turbe o vosso coração. Mas como não se turbar quando tudo ao redor parece desabar? Como ter paz quando a vida insiste em apresentar motivos para temer? E aqui vai uma pergunta que vai acompanhar você até o final desse vídeo. O que está turvando o seu coração hoje? É um problema financeiro? Um diagnóstico? Uma decepção? Ou talvez algo que ninguém sabe, mas que te consome em silêncio? Se você já viveu esse conflito entre fé e medo, então fica comigo até o final. Porque João 14:1 não é apenas um versículo bonito. É uma chave espiritual capaz de transformar completamente o estado do seu coração. Para entender o peso de João 14:1, você precisa voltar ao momento exato em que Jesus o pronunciou. Não foi numa cena tranquila, não foi numa manhã de paz, e muito menos em um culto cheio de adoração e lágrimas. Jesus disse isso numa atmosfera carregada, pesada, emocionalmente devastadora. Imagine a cena. O grupo que caminhava com ele por 3 anos, que viu os impossíveis acontecerem, que acreditava que o reino estava prestes a ser estabelecido de forma visível. De repente escuta Jesus dizer que Pai vai partir, e mais, que um deles o trairia, que Pedro o negaria, e que as próximas horas seriam marcadas por confusão e dor. Como você acha que o coração deles ficou? Como você ficaria se Jesus, o seu porto seguro, dissesse: a partir de agora, vocês vão caminhar sem ver minha presença física? É exatamente ali, nesse lugar de insegurança extrema, que Jesus olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração. Essa frase não cai num ambiente leve. Ela cai em um coração já agitado, já confuso, já cheio de medo. Mas por que isso importa para você hoje? Porque muita gente usa João 14:1 como um calmante espiritual. Mas esquece que Jesus o disse justamente em um momento de caos. Ou seja, esse versículo não foi feito para dias tranquilos. Foi feito para tempestades. Os discípulos estavam prestes a viver a maior crise de fé da vida deles. Jesus seria preso, julgado, humilhado e crucificado diante dos olhos deles. Nada faria sentido por um tempo. A fé deles seria abalada. A lógica diria que tudo estava perdido. A visão natural mostraria que não havia esperança. Você já passou por um momento assim? Um momento em que Deus parece silencioso? Em que suas orações parecem não mover nada? Em que a vida te empurra para um cenário que você não pediu, não esperava e não sabe lidar? É nesse tipo de cenário que João 14:1 se torna mais profundo. Porque Jesus não ignora o medo deles. Ele não finge que nada está acontecendo. Ele não diminui a dor, não critica a fraqueza. Ele apenas responde com uma verdade que atravessa o tempo e ecoa até hoje. Mesmo quando você não entende o que estou fazendo, confie,
E agora te faço uma pergunta que vai preparar seu coração para a parte 3. Será que o que está tirando sua paz hoje não é o problema em si, mas a sensação de que Deus está prestes a sair de cena? Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, Ele não está fazendo um pedido suave. Como quem diz, tente ficar calmo. Ele está dando uma ordem espiritual, uma convocação, um reposicionamento interno. A palavra turbar significa agitar, perturbar, colocar em desordem, tirar do eixo. Jesus não está lidando com um coração triste. Ele está lidando com um coração desorganizado emocionalmente. Mas aqui está algo que quase ninguém percebe. Jesus não disse, não se turbe o mundo, não se turbe o ambiente, não se turbe as circunstâncias. Ele focou no lugar mais vulnerável e mais poderoso que você tem, o Givriteni, o seu coração. Pergunta sincera, quantas vezes você já tentou controlar o que está ao seu redor? Quando, na verdade, o que precisava ser organizado era o que estava dentro de você. A gente tenta controlar pessoas, tenta controlar resultados, tenta controlar o dia de amanhã, tenta controlar até o comportamento de quem nos machucou. Mas Jesus não manda você controlar nada disso. Ele mira direto no centro da vida espiritual. Guarda teu coração. Provérbios 4:23. Por quê? Porque o coração é o local onde fé e medo lutam todos os dias. É onde promessas competem com ansiedade. É onde o eu sei o que Deus disse. Compete com o mas olha o que está acontecendo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Por fora, tudo parece sob controle, mas por dentro está um caos, uma tempestade silenciosa, uma guerra que ninguém vê. E Jesus, conhecendo isso, disse, não permita que seu coração seja arrastado pelo medo. Mas deixa eu te provocar. Se Jesus está dizendo não permita, isso significa que você tem mais controle sobre seu coração do que imagina. O problema é que muitos alimentam pensamentos que Jesus mandou rejeitar. Pensam no pior cenário, criam finais trágicos na mente, meditam na dor em vez da promessa. E eu te pergunto, quantas vezes seu coração foi turvado por coisas que nem chegaram a acontecer? A verdade é que, antes de a ansiedade tocar seu corpo, ela já ocupou seu coração. Antes de o medo paralisar suas decisões, ele se instalou dentro de você. Por isso Jesus diz, não deixe seu coração ser agitado. Não aceite essa bagunça interna como algo normal. E aqui vai uma pergunta que vai te acompanhar até o final deste vídeo. O que você tem permitido dentro do seu coração? Que Jesus já te deu autoridade para expulsar? Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, Ele estava falando com discípulos que tinham medo do que viria. Mas hoje, parece que vivemos num mundo onde o coração está turbado antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Vivemos na geração mais informada da história e, ao mesmo tempo, na geração mais ansiosa. Temos acesso a tudo, notícias, previsões, diagnósticos, estatísticas, e quanto mais sabemos, mais parece que o coração se agita. Pergunta sincera. Quantas vezes você já ficou perturbado por algo que descobriu na internet, mas que nem dizia respeito à sua vida? Nosso coração não é apenas turbado pelo que nos acontece, mas pelo que vemos acontecer com os outros. Hoje, as turbações têm nomes modernos. Crise financeira. O medo de não conseguir pagar as contas, perder o emprego, não dar conta da vida. Relacionamentos quebrados. Traições. Abandonos, pessoas que prometem permanecer, mas desaparecem. Dar incertezas do futuro. Aquela frase que fica sussurrando, e se nada der certo? Bem, comparação constante. Você olha para a vida dos outros nas redes sociais e pensa, por que tudo dá certo para eles e para mim não? Eu dei saúde emocional fragilizada, ataques de ansiedade, preocupações que viram rotina, pensamentos que você não pediu para ter. Também sobrecarga espiritual. A sensação de estar buscando a Deus, mas sem sentir nada. Orar e não ver resposta. Cantar e não sentir presença. Tentar crer, mas o coração não acompanhar. Você já viveu isso? Já sentiu um peso no peito que ninguém entende?
Já teve a impressão de que algo ruim está para acontecer, mesmo sem motivo? Jesus sabia que gerações futuras enfrentariam isso. Por isso, sua ordem não é antiquada. Ela é mais atual do que nunca. Não se turbe o vosso coração. É como se ele dissesse: eu sei que o mundo vai te jogar notícia. Medo, insegurança, comparação, pressão, mas não deixe isso entrar dentro de você. Porque a verdade é dura, mas necessária. O problema não é o que está acontecendo lá fora. O problema é o que você está deixando entrar aqui dentro. E aqui vai uma pergunta para te confrontar. O que tem roubado sua paz ultimamente? O que é real? Ou o que você imaginou? Se Jesus diz não se turbe, é porque existe um caminho de paz, até mesmo dentro do caos da vida moderna. Existe um tipo de ansiedade que ninguém ensina você a identificar. Não é aquela causada por excesso de trabalho, falta de descanso ou conflitos familiares. É a ansiedade espiritual. E ela é, talvez, a mais silenciosa e a mais destrutiva. É aquela sensação profunda de que, mesmo acreditando em Deus, algo dentro de você teme que Ele não vá agir. É quando você conhece a promessa, mas não consegue descansar nela. Quando você canta Deus é fiel, mas dentro de você ecoa: mas será que Ele será fiel comigo? Você já sentiu isso? Aqui está a verdade que poucos admitem. A maioria das pessoas não sofre pela falta de fé na cabeça, mas pela falta de fé no coração. A mente diz: Deus pode. Mas o coração sussurra: e se Ele não quiser? A mente declara: tudo coopera para o bem. Mas o coração pergunta: até essa dor? A mente acredita no versículo, mas o coração acredita no cenário. É por isso que muitos vivem um conflito interno entre o que sabem e o que sentem. Mas de onde vem essa ansiedade espiritual? Vem da necessidade de controle. Quando você quer saber detalhes do que Deus vai fazer, quando Ele vai agir, como Ele vai operar. Mas fé não se sustenta em controle. Fé se sustenta em confiança. Coisa 2, vem de experiências passadas, feridas antigas, orações não respondidas, situações que não terminaram como você queria. Isso cria uma ferida silenciosa. Aquilo que vivi no passado pode se repetir. 3, vem da comparação. Ver Deus agir na vida dos outros e pensar: comigo Ele não faz. Será que eu não mereço? Será que eu não sou espiritual o suficiente? De 4, vem do silêncio de Deus. O silêncio não é ausência, mas muitos interpretam como abandono. Intio vem do medo do desconhecido. O coração se agita quando não vê o próximo passo. Mas aqui está o ponto crucial. A ansiedade espiritual acontece quando quis ser na promessa não tem espaço suficiente dentro do coração, porque ele está ocupado com preocupações. É por isso que Jesus não mandou você entender, explicar ou sentir a paz. Ele mandou não permitir que o coração se perturbe. Porque ele sabia. Se o coração se desorganiza, a fé se enfraquece. Se a fé enfraquece, a paz desaparece. E se a paz desaparece, o medo governa. E aqui vai uma pergunta profunda, que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. Você está ansioso por causa do problema? Ou porque seu coração ainda não conseguiu confiar que Deus está no controle? Depois de dizer, não se turbe o vosso coração, Jesus completa com algo ainda mais profundo. Já credes em Deus? À primeira vista parece uma frase simples, mas ela carrega um confronto direto com o tipo de fé que muitos afirmam ter. Hoje em dia, é fácil dizer, eu creio em Deus. É quase automático. Virou frase de status, legenda de foto, bordão de live, expressão decorativa. Mas deixa eu te perguntar algo profundamente sincero. Você crê em Deus ou você apenas acredita que Ele existe? Porque existe uma grande diferença entre acreditar em Deus e confiar nele. Acreditar é reconhecer que Ele é real. Confiar é descansar mesmo quando tudo está dando errado. Acreditar é lógico. Confiar é espiritual. Acreditar é racional. Confiar é sacrificial. E é aqui que a maioria tropeça. Pergunta direta. Quando o problema aperta, você ora confiando ou ora desesperado? Você entrega ou apenas reclama? Você crê ou apenas espera que Deus resolva rápido para aliviar sua angústia? Jesus está dizendo, vocês dizem que acreditam em Deus,
Então vivam como quem realmente acredita. Porque acreditar em Deus enquanto tudo vai bem é fácil. Difícil é acreditar quando o cenário grita o contrário. Difícil é acreditar quando o médico entrega um diagnóstico difícil. Difícil é acreditar quando as portas se fecham. Difícil é acreditar quando o que você vê contradiz o que Deus prometeu. Mas é justamente nesses momentos que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Veja o que Hebreus 11:1 diz. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Percebe? A fé não é sobre enxergar, é sobre confiar no invisível. Muita gente se frustra espiritualmente porque vive um tipo de fé emocional que depende da circunstância. Quando tudo vai bem, crê. Quando tudo desaba, entra em pânico. Mas deixa eu te provocar. Se sua fé depende do cenário, ela não está em Deus. Está no conforto. Jesus não disse, quando tudo estiver favorável, não se turbe o coração. Ele disse isso quando os discípulos estavam prestes a entrar no pior momento da vida deles. Ou seja, a fé verdadeira não é a que se manifesta na calmaria, mas a que sobrevive à tempestade. Então eu te pergunto, você está vivendo uma fé que resiste ao vento ou uma fé que se desmancha na primeira brisa? Se você prestar atenção, Jesus constrói uma progressão espiritual poderosa em João 14:1. Primeiro ele diz, não se turbe o vosso coração. Depois, credes em Deus. Então vem o ápice, crede também em mim. Mas por que Jesus separa as duas frases? Se ele é Deus, por que não disse apenas creiam em mim? Por que fazer distinção? Aqui está o ponto que muitos nunca perceberam. Jesus sabia que muitos acreditam em Deus de forma geral, mas não confiam nele de forma pessoal. Muita gente acredita em Deus como Criador, Senhor do Universo, Todo-Poderoso, mas quando o assunto é a própria vida, o próprio milagre, o próprio problema, não conseguem descansar. E Jesus está dizendo, vocês creem em Deus como conceito, agora creiam em mim como alguém que cuida da vida de vocês. É como se ele falasse, não basta crer no Deus do Universo, é preciso crer no Deus que está envolvido com a sua história. E aqui vai uma pergunta direta e profunda. Você crê que Deus pode tudo, mas duvida que Ele vai resolver o que você está enfrentando? Muitos dizem, eu creio em Deus. Mas quando a dor aperta, tentam resolver tudo com as próprias mãos. Quando a ansiedade chega, buscam saídas rápidas, impulsivas. Quando a porta fecha, se revoltam. Quando não entendem, se frustram. Por quê? Porque ainda não aprenderam a verdadeira confiança, aquela que Jesus expressa em crede também em mim. Crer nele é crer que ele está no controle quando tudo parece fora de controle. É crer que ele sabe o caminho quando você não enxerga nada. É crer que ele está agindo mesmo quando você não sente nada. É crer que ele está presente mesmo quando o silêncio parece gritar. E Jesus reforça isso em João 14:18. Não vos deixarei órfãos. Ele está dizendo, eu nunca não estarei com vocês. Mesmo quando parecer que estou distante, eu estou cuidando. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta, uma daquelas que cutucam o coração. Você confia mais na lógica ou na voz de Jesus? Porque a lógica diz, não tem saída. Mas Jesus diz, eu sou o caminho. João 14:6. A lógica diz, acabou. Mas Jesus diz, eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. A lógica diz, não dá. Mas Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Percebe a diferença? Crer apenas em Deus te dá uma crença geral, distante. Crer também em Jesus te dá relacionamento, direção, cuidado e descanso. Então responda para si mesmo. Quando o medo chega, você corre para Jesus. Ou tenta lidar sozinho? Se existe um campo de batalha que quase ninguém consegue enxergar, esse campo é o coração. A guerra mais intensa da vida espiritual não acontece nos céus, nem no mundo ao nosso redor. Acontece dentro de nós. E essa guerra tem dois exércitos claros. De um lado, a fé. Do outro, o medo. Os dois lutam pelo mesmo território, o controle da sua reação diante da vida. Jesus sabia dessa batalha. Por isso ele não disse, não se turbe o mundo, mas sim, não se turbe o vosso coração. Mas aqui está algo profundo.
Se o medo não entra no coração sem permissão, ele é alimentado, construído, nutrido por pensamentos, memórias, comparações e previsões que você faz do futuro. E da mesma forma, a fé também não cresce sem permissão. Ela precisa ser alimentada pela palavra, pela confiança, pela entrega, pela adoração, pelo relacionamento diário com Deus. O problema é que muita gente alimenta mais o medo do que a fé. E, sem perceber, cria dentro de si um cenário espiritual que enfraquece o coração. Deixa eu te perguntar, qual dos dois você tem alimentado mais nos últimos dias, a fé ou o medo? Se você passa mais tempo pensando em possibilidades ruins do que em promessas, o medo vence. Se você repete mais as suas preocupações do que as palavras de Jesus, o medo vence. Se você olha mais para as circunstâncias do que para a cruz, o medo vence. É por isso que muitos vivem cansados emocionalmente. Não porque enfrentam grandes batalhas externas, mas porque vivem guerras internas. Veja o que o salmista disse em Salmos 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, percebe? Ele fala com o próprio coração. Ele confronta sua própria alma. Ele percebe a guerra interna e escolhe o lado da fé. E agora eu te pergunto algo muito sério. Você tem falado ao seu coração, ou tem deixado seu coração falar por você? Porque quando o coração fala sem direção, ele diz: vai dar errado. Você não vai conseguir. Isso não vai mudar. Essa dor nunca vai passar. Mas quando você fala ao seu coração com fé, você declara: minha esperança está em Deus. Ele é a minha força. Ele está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Eu não estou sozinho. Jesus disse para não me turbar, então eu não vou me turbar. A verdade é esta: medo não é ausência de fé. Medo é fé colocada na coisa errada. E aqui vai uma pergunta que prepara seu espírito para a próxima parte. O que tem dominado sua vida? A voz da circunstância? Ou a voz de Jesus dizendo: crede também em mim? Quando Jesus diz: não se turbe, ele está usando uma palavra curta, mas espiritualmente gigantesca. Ele não diz: tentem não ficar perturbados. Não diz: quem sabe vocês consigam manter a paz. Não diz: talvez o coração de vocês fique firme. Ele diz simplesmente: não. Essa é uma palavra de guerra, uma palavra de fronteira, uma palavra que estabelece limites, uma palavra que define até onde o medo pode ir. E aqui está o segredo que muitos nunca perceberam. A fé não cresce apenas pelo que você aceita, mas também pelo que você recusa. Tem coisas que Deus não te manda lutar, porque Ele mesmo luta. Mas tem coisas que Ele manda você expulsar, bloquear, não permitir. E Jesus está dizendo: você não tem controle sobre o que acontece ao seu redor, mas tem controle sobre o que deixa entrar no seu coração. É como colocar um portão diante da alma. Quando o medo tenta entrar, você diz: não. Quando a ansiedade tenta se estabelecer, você diz: não. Quando pensamentos de derrota batem à porta, você diz: não. Mas deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você disse não para os pensamentos que te roubam a paz? Porque muitos cristãos vivem como se não tivessem autoridade, aceitam tudo o que a mente produz, carregam pensamentos que Jesus nunca mandou carregar, permitem que a imaginação crie cenários que nunca acontecerão. E Jesus não está pedindo, Ele está ordenando. Não permita que o seu coração seja tomado pelo medo. Jesus não manda você negar a realidade. Ele manda você negar a tirania da ansiedade sobre sua alma. O apóstolo Paulo reforça isso em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, existem pensamentos que não podem ter liberdade dentro de você. Mas talvez você esteja se perguntando: tá, mas por que Jesus dá tanta ênfase ao coração? Porque Ele sabe, o que domina seu coração domina sua vida. Se o medo dominar, suas decisões serão apressadas. Se a ansiedade dominar, sua visão será nublada. Se a insegurança dominar, sua fé será fraca. Se a dúvida dominar, você nunca descansará. Mas se a paz dominar, nada te derruba, nada te paralisa, nada te rouba, nada te desvia. Então, aqui vai uma pergunta profunda para te preparar para a próxima parte. Quais pensamentos você precisa dizer não hoje?
para que o seu coração volte ao lugar de descanso. Já aconteceu com você? Você acredita, mas duvida. Você ora, mas lá no fundo tem medo de não ser ouvido. Você declara fé, mas sente a incerteza apertando o peito. É exatamente nesse conflito interno que João 14:1 ganha ainda mais força. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que até quem anda com ele pode ser atacado pela dúvida. A dúvida não é sinal de fraqueza espiritual. A dúvida é um sintoma humano. O problema não é duvidar, é permitir que a dúvida domine o coração. Mas por que será que a dúvida encontra tanto espaço dentro de nós? Será porque olhamos demais para o que vemos e pouco para o que Deus prometeu? Será porque a circunstância parece mais real que a palavra? Pergunte a si mesmo: o que tem sido maior para mim? A promessa ou o problema? O que guia minhas decisões? A fé ou o medo? A Bíblia mostra várias vezes pessoas enfrentando essa batalha. Tomé duvidou. Pedro vacilou no meio da tempestade. Os discípulos temeram na noite em que o barco quase virou. E ainda assim, Jesus não os condenou. Ele os ensinou a confiar. A dúvida só vence quando você se esquece de quem está no controle. É por isso que Jesus não disse, não duvide. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não permita que a dúvida produza caos dentro de você. E aqui vai um questionamento que precisa te acompanhar até o final deste vídeo. Se Jesus estivesse sentado na sua frente agora, olhando nos seus olhos, o que ele pediria que você entregasse para ele hoje? A ansiedade, o medo, a dúvida? Você já percebeu que a dúvida sempre tenta entrar justamente quando algo grande está prestes a acontecer? Quando Deus está prestes a mover, o inimigo tenta perturbar. Quando a promessa está próxima, o medo tenta paralisar. Mas Jesus diz, crede também em mim. Ou seja, confie no meu caráter, mesmo quando não entende meus caminhos. Então pense, e se a dúvida que você sente hoje não for motivo para desistir, mas um sinal de que Deus está prestes a surpreender você? Você já percebeu que algumas das maiores batalhas da nossa vida acontecem em silêncio? É aquele peso que ninguém vê, mas que tira sua paz. É aquela luta que você não comenta com ninguém, mas que consome suas forças por dentro. O sorriso está no rosto, mas o coração está em guerra. E é justamente nesse tipo de batalha que João 14:1 se torna uma chave espiritual. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está falando com pessoas que por fora parecem fortes, mas por dentro estão cansadas. Com pessoas que carregam responsabilidades, expectativas, cobranças e que às vezes não têm com quem dividir o peso. E aqui vai uma pergunta direta. O que você tem carregado sozinho que deveria ter entregado a Deus? Você já percebeu que muitas vezes o que perturba o nosso coração não é o que está acontecendo ao redor, mas o que está acontecendo dentro? O problema externo até pode ser grande, mas o que realmente destrói é o tumulto interno. A Bíblia diz em Salmos 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Mas quantas vezes, mesmo conhecendo essa promessa, insistimos em carregar tudo nos próprios ombros? É como se disséssemos, Deus, eu confio em Ti, mas deixa que essa parte eu resolvo sozinho. E é aí que o coração se perturba. É aí que a ansiedade cresce. É aí que a alma se esgota. Pergunte para si mesmo agora. O peso que estou sentindo hoje é realmente meu? Ou estou carregando algo que pertence a Deus? O que está tirando a minha paz tem solução humana,
ou só Deus pode resolver? Talvez o que você chama de pressão, Deus chama de área que você não entregou. Talvez o que você chama de acúmulo, Deus chama de falta de descanso espiritual. Talvez o que você chama de cansaço, Deus está chamando de hora de confiar. Jesus não disse, seja forte. Ele disse, crede também em mim. Ou seja, confie na minha força quando a sua acabar. Dependa do meu controle quando você perder o seu. Entregue a mim aquilo que você não consegue mais segurar. E agora eu te pergunto, se hoje você decidisse entregar totalmente esse peso ao Senhor, o que mudaria no seu coração? O que aconteceria se você realmente confiasse que Deus está cuidando daquilo que você não pode controlar? Talvez, só talvez, a paz que você busca está do outro lado da entrega que você ainda não fez. Você já percebeu que esperar é uma das coisas mais difíceis para o ser humano? Esperar uma resposta, esperar uma mudança, esperar uma cura, esperar uma porta, esperar um sinal. E o mais curioso é que muitas vezes o que mais nos cansa não é a espera em si, mas o medo de que nada aconteça. É por isso que a palavra de Jesus em João 14:1 é tão poderosa e tão necessária. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É como se ele estivesse dizendo, eu sei que você está cansado, mas não desanime. Eu sei que parece demorado, mas eu estou trabalhando. Eu sei que não faz sentido agora, mas eu tenho um plano. Mas então vem a pergunta que muitos têm medo de fazer. E se não acontecer? E se eu esperei em vão? E se Deus não mudar a situação? Essas perguntas não são pecado, elas são humanas, e Jesus sabe exatamente como cada uma delas nasce dentro de nós. A questão não é o que você sente, é o que você faz com o que sente. Você já percebeu que muitas vezes Deus permite a espera não para castigar, mas para preparar? Quantas coisas você queria que acontecessem antes, mas hoje, olhando para trás, percebe que teria sido cedo demais? Quantas portas você queria que se abrissem, mas se tivessem aberto teriam te destruído? A espera não é perda de tempo. A espera é o tempo que Deus usa para fortalecer você. Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, a renovação vem na espera, não na chegada. Então pense, e se Deus estiver usando esse atraso para te proteger? E se Ele estiver alinhando pessoas, cenários, detalhes que você nem imagina? E se o que você chama de demora, Deus chama de construção? Talvez o cansaço do seu coração não venha do tempo de Deus, mas da sua ansiedade de querer controlar o que não é seu para controlar. Jesus sabia que haveria noites escuras, sabia que haveria momentos de incerteza, sabia que você enfrentaria dias em que a fé pareceria pequena. Por isso ele disse, crede também em mim. Ou seja, confie no meu tempo, porque o meu tempo nunca falha. Agora eu te pergunto, o que hoje está roubando sua paz? O que você acha que Deus esqueceu, mas Ele está apenas lapidando? E se a resposta estiver mais perto do que parece? Você já passou por momentos em que tudo ao seu redor parecia desmoronar, mas algo dentro de você dizia, calma, ainda não acabou. É assim que Deus trabalha. Ele não promete ausência de caos. Ele promete paz dentro do caos. É por isso que João 14:1 é mais do que um versículo, é uma estratégia espiritual. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo, eu não vou remover todas as tempestades, mas vou ensinar você a atravessá-las sem perder a paz. Mas como descansar quando tudo parece fora do lugar?
Como ter paz quando as notícias são ruins? Como confiar quando a mudança ainda não chegou? A resposta está em onde você coloca seu foco. Se você olhar demais para o problema cresce. Se você olhar demais para a situação, ela te engole. Mas quando você olha para Deus, a fé começa a respirar de novo. Lembra do que aconteceu com Pedro? Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, mas quando olhou para o vento, afundou. E aqui vai uma pergunta direta. Você está olhando mais para o vento ou para Jesus? Seu coração está cheio do problema ou cheio da promessa? Talvez Deus não queira que você entenda tudo agora. Talvez Ele só queira que você confie. Você já percebeu que Deus nunca perde o controle, mesmo quando você perde? E que Ele nunca é surpreendido, mesmo quando você é? Ele já viu o final da história. E é por isso que Ele diz: não permita que seu coração se perturbe. A perturbação começa quando tentamos assumir um controle que não nos pertence. E o descanso chega quando finalmente entregamos aquilo que não conseguimos carregar. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como aquietar quando tudo está em movimento? Como descansar quando há pressão de todos os lados? Talvez a paz que você procura não esteja na mudança das circunstâncias, mas na mudança de perspectiva. Deus não quer apenas resolver sua situação. Ele quer ensinar você a confiar no caráter dele, não apenas nas bênçãos dele. Então pergunte a si mesmo: se Deus não mudar nada agora, eu ainda confiaria? Se a resposta demorasse mais um pouco, minha fé sobreviveria? Porque às vezes o maior milagre não é a porta que se abre, é o coração que finalmente aprende a descansar. Existe uma paz que não faz sentido algum, uma paz que não combina com o momento, uma paz que parece irracional, quase ilógica. E ainda assim, ela existe. E Jesus prometeu exatamente esse tipo de paz. Mais à frente, no mesmo capítulo de João 14, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Perceba o detalhe. Não é qualquer paz, é a paz dele. E a paz de Jesus não depende de circunstâncias favoráveis. Ela depende de presença. É por isso que João 14:1 é a introdução para algo maior. Não se turbe o vosso coração. Jesus não está dando uma ordem rígida. Ele está apontando um caminho. Eu tenho uma paz para você que o mundo jamais poderá oferecer. Mas então surge uma pergunta que mexe com qualquer pessoa. Se Jesus prometeu essa paz, por que muitos cristãos ainda vivem perturbados? Porque a paz de Cristo não é imposta, ela é uma seita. E para aceitá-la, você precisa fazer uma escolha: confiar mais na voz de Deus do que no barulho do mundo. Você já percebeu como tudo ao redor tenta roubar sua paz? As notícias, as expectativas, o medo do futuro, as comparações, os problemas que surgem sem avisar, e a pergunta é: quanto desse tumulto é externo e quanto é interno? O mundo tenta vender paz através de controle. Jesus oferece paz através de confiança. O mundo diz: tenha tudo sob controle e você terá paz. Jesus diz: entregue tudo nas minhas mãos e você terá paz. Qual das duas vozes você tem escutado mais? Talvez a sua paz esteja sendo roubada não por causa do problema, mas por causa do lugar onde você tem colocado sua atenção. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Repare, a paz guarda o coração. A paz guarda a mente. Ou seja, a paz não é apenas um sentimento, é uma proteção espiritual. E agora eu quero te fazer refletir profundamente.
O que Jesus precisa guardar dentro de você hoje? Seu coração, sua mente, suas emoções, suas expectativas. Porque enquanto você tenta controlar tudo, a paz não encontra espaço. Mas quando você entrega, a paz entra. E talvez hoje Jesus esteja dizendo exatamente para você: pare de lutar sozinho. Minha paz já está disponível. Basta confiar. Depois de tudo o que falamos, depois de todas as lutas internas, das dúvidas, da espera, do peso invisível e das tempestades da vida, chegamos ao ponto mais importante. Jesus não quer apenas acalmar o seu coração hoje. Ele quer ensinar você a viver com o coração firmado nele todos os dias. João 14:1 não é uma frase motivacional. É um chamado. Um chamado para confiar quando tudo desaba. Um chamado para permanecer firme quando tudo balança. Um chamado para lembrar que você não está sozinho, nunca esteve e jamais estará. Mas agora a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa palavra? Vai apenas ouvir ou vai deixar que ela transforme o seu interior? Vai continuar carregando sozinho ou vai entregar? Vai permitir que o medo te guie ou vai decidir confiar? Jesus está dizendo para você hoje, exatamente agora: não se turbe o teu coração. Eu estou cuidando do que você não pode controlar. E talvez esse seja o momento de você respirar fundo e finalmente dizer: Senhor, eu confio, mesmo sem entender. Eu entrego, mesmo sem ver o caminho completo. Eu descanso, porque sei que tu estás comigo. Você não está em João 14:1 por acaso. Essa palavra veio ao seu encontro porque Deus viu o que ninguém viu. Ele percebeu a guerra dentro de você. Ele conhece o peso, a ansiedade, o silêncio, a espera. E hoje, Ele te chama para o descanso que só vem da confiança. Agora, para você que assistiu até aqui, eu quero te fazer um pedido. Feche os olhos por um momento e pergunte ao seu coração: o que eu preciso entregar a Jesus hoje? A resposta que vier, entregue. Não amanhã, não depois. Agora. E antes de encerrarmos, eu quero falar diretamente com você que está aqui até o final. Você não está sozinho nessa caminhada. Se esta palavra falou com você, te tocou, te confrontou ou te trouxe paz, eu quero te convidar a deixar isso registrado. Comenta aqui abaixo: eu confio, Jesus está cuidando. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É você dizendo: meu coração não vai mais viver perturbado, porque eu sei em quem tenho crido. E se este vídeo tocou sua vida, curte, compartilha e manda para alguém que hoje precisa ouvir essa palavra. Você pode ser um instrumento de paz na vida de alguém. E lembre-se sempre: o coração que confia em Jesus nunca fica sem direção. O coração que descansa nele nunca fica sem paz. O coração que espera nele nunca fica sem resposta. Que João 14:1 seja não apenas um versículo, mas um estilo de vida para você daqui para frente. Deus te abençoe profundamente e que a paz que o mundo não entende seja a paz que te acompanha a partir de hoje.